desculpa falando isso, mas eu gostaria só de voltar a uma questão sobre essa informação. O que aconteceu, aconteceu. Se nós estamos... se houve falha de vocês de ter prestado informação para a gente, e se houve falha da gente de ter ido atrás ou de ter presumido que ia custar mais de 7 milhões, isso são coisas que nós não podemos resolver agora. O que nós podemos resolver agora é sobre o investimento que a universidade fez e como nós devemos, eu não diria indenizar, por conta justamente dessa extensão. Eu gostaria, até meio como um empresário mesmo, de usar esse conflito que nós estamos tendo para estabelecer uma nova parceria juntamente com esse fundo de extensão. Nesse sentido, uma proposta que eu pensei juntamente com a existência desse fundo é que a FAMERN poderia colaborar, até com uma nova discussão, que seria o outro tópico da mediação sobre a licença, do valor da licença, como nós já vamos pagar a licença ou não, isso nós vamos conversar mais tardar. A minha proposta inicial seria uma garantia de 20% nos lucros do remédio. Evidentemente, esses lucros seriam promovidos depois da distribuição. E, eventualmente, juntamente com esses 20%, nós gostaríamos de estabelecer uma espécie de direito de preferência, juntamente com outras empresas farmacêuticas, no provimento de pesquisas, juntamente a esse fundo de pesquisa que vocês mencionaram agora. Eu acredito que essa é uma solução totalmente viável, uma vez que nós estabelecemos, como você mesmo disse, se tudo der certo, os lucros desse remédio vão ser altíssimos. E nós estamos aqui discutindo uma situação muito confortável. Não estamos discutindo dívidas, não estamos discutindo problemas financeiros, nós estamos discutindo uma questão voltada ao lucro. E como o lucro vai ser extremamente elevado, presumindo assim a variação do mercado, é claro que o mercado admite modificações, mas eu acredito que nós vamos, com esses 20%, admitir que a universidade tem uma boa renda fixa, ao passo que nós também, além de promovermos essa renda através do nosso serviço de distribuição de know-how empresarial, também vamos ter uma espécie de preferência no momento de futuras pesquisas que nós promovemos juntamente com esse novo fundo. Eu acho que essa é uma solução na qual todo mundo sai ganhando. Queria saber a opinião da universidade. Com relação ao número de 20%, eu agradeço a colaboração de a gente tá caminhando para um denominador comum. A gente tinha estipulado o número de 50% com base numa métrica mercadológica e também com relação ao investimento que seria necessário para financiamento do capital de expansão do nosso centro de pesquisa. O aporte adicional de 2,5 milhões de reais, que saíram do caixa da empresa, da empresa de universidade de pesquisa, e que já está provisionado no nosso balanço, 2,5 milhões de reais não vão ser suficientes, não é o número que vai mudar a cara do centro de pesquisa, mas só para vocês terem uma noção dos gastos orçamentários nesse setor, é algo que faz alguma diferença. Então, nesse sentido, um número como 50% seria algo que daria a segurança para a gente, nesse momento, após termos passado por um gasto como esse do segundo aporte, ter uma saúde financeira necessária para financiar esse centro de pesquisa. 20% é um número que simplesmente não daria, a conta não fecharia para o centro de pesquisa da universidade. Apesar de já ser alguma coisa, e eu agradeço a gente estar caminhando nesse sentido, ainda é algo que está aquém do preço de custo, vamos dizer assim, das nossas atividades de expansão. Se eu fechasse nesse número, eu estaria prejudicando a expansão da Universidade Federal de Juiz de São José dos Campos. Só uma parte. Assim, não querendo muito voltar aos termos, mas assim, a doutora Milena colocou que, basicamente, a gente entrou só com dinheiro. Assim, na minha opinião, uma posição um pouco extremada, porque, na verdade,
o dinheiro nem é o mais, a gente trocou um risco. Assim, se não desse nada, a gente perderia tudo. Né? Então, não é assim, vocês deram dinheiro e assim, façam o que quiserem. Enfim, nem sei se foi nesse sentido que a senhora quis colocar, mas assim, eu acho que o risco nas atividades comerciais é uma coisa muito importante e a gente considera muito isso. Então, assim, a gente entrou num projeto com vocês e, além do dinheiro, estava o risco envolvido. Então, assim, eu nem acho que dividir pelo valor proporcional seja a melhor opção, mas 50% para a gente também é um valor impraticável. E eu coloco isso sinceramente porque, assim, como eu disse, existem vários riscos da atividade que são envolvidos. A gente vai ter que expandir a mão de obra, expandir várias coisas. E, assim, eu entendo que a criação de centro de pesquisa é algo extremamente importante, mas, assim, o senhor coloca a gente numa posição desconfortável de ser obrigado a financiar esse centro de pesquisa. Certo? Se não chegar a 50%, não vai ter o centro de pesquisa. Tudo bem, mas a gente não acordou em criar o centro de pesquisa, a gente acordou só em... Certo? Então, assim, acho que a gente pode, não sei, talvez buscar a Farmena entre com os 20% e procure junto ao mercado de farmácia, porque como nós somos uma das 5 maiores empresas farmacêuticas do país, então a gente pode tentar buscar acordo com outras empresas para garantir o financiamento desse centro, mas, assim, não é exatamente um ônus nosso. Eu sei, parece um pouco agressiva a minha posição, mas, assim, nós não assumimos o compromisso da criação desse centro de pesquisa. Só em relação à sua observação de que, me desculpa se eu passei a ideia errada, realmente, do jeito que o contrato foi celebrado, vocês estavam entrando com risco também, não é só o dinheiro, porque, afinal, se a gente não tivesse encontrado nada, vocês iam ter pago e ia ficar por isso mesmo. O nosso ponto é só que, como a gente fez um contrato tendo em vista uma situação, então, vocês arcaram com risco tendo em vista uma situação e a gente acabou achando uma coisa nova. Então, por isso que a gente está propondo um novo método. Em relação a gente mencionar o centro de pesquisa, na verdade, acho que foi mais com o intuito de talvez ajudar a gente a entrar num acordo, para vocês entenderem a nossa motivação do porquê que a gente quer os 50%, porque talvez também a gente pudesse chegar num outro arranjo que esse centro fosse financiado, a gente tivesse uma participação X nos lucros. Então, é mais nesse sentido, não é para colocar vocês numa posição se verem obrigados a financiar esse centro, mas até para tornar mais transparente essa negociação, para vocês entenderem o que está movendo a gente e talvez chegar num arranjo diferente. Doutora Milena, foi até bom a senhora ter trazido isso à mesa. Eu ia perguntar para o Marcos, você tinha falado que assim, o maior interesse de vocês em ter essa participação no lucro seria para construir o centro de pesquisa, correto? Então, eu queria saber, assim, vocês estão dispostos a, de repente, criar um outro arranjo, de modo que talvez vocês não tivessem os 50% fechado na participação do lucro, mas com uma contraprestação da indústria farmacêutica para ajudar o centro de pesquisa? Seria perfeito. Assim, acho que você deu uma ideia interessante. Se a gente estabelecesse 20% de distribuição nos lucros do remédio como um piso, garantindo que, caso fosse necessário, ou caso os 20% não se mostrassem suficientes para o financiamento do centro de pesquisa, e a gente conseguisse garantir isso de uma maneira firme para a universidade, eu acho que aí a gente teria um denominador comum, com uma ressalva. Os 50% que a gente estipulou como partilha dos lucros, eles já são suficientes para ressarcir o aporte adicional que a gente fez de 2,5 milhões de reais. Então, é um número que pôde nos dar segurança para provisionar os 2,5 milhões de reais no nosso balanço e poder dormir com isso. No momento que a gente baixa isso para 20%, o buraco causado pelo aporte adicional de 2,5 milhões de reais, ele volta a se tornar um problema. Então, se a gente conseguisse garantir um 20% fixo de partilha dos lucros provenientes da venda desse remédio, os 2,5 milhões de reais aportados adicionalmente à pesquisa do remédio, e caso isso não se mostrasse suficiente para a expansão do centro de pesquisa e um recurso adicional se mostrasse necessário a título de investimento, e vocês pudessem garantir esse aporte adicional, a gente estaria... Posso só
fazer uma pergunta que eu não entendi muito bem. Vocês sabem que o mercado com o remédio da cura da doença Y é muito promissor, mas vocês ainda não sabem exatamente qual seria o retorno dele, é isso? Na verdade, nem tem como a gente saber Então, isso. De assim, antemão. eventualmente, existe a possibilidade de, ainda com 20%, esse valor pode até ser que seja suficiente para arcar com Mas a gente não pode correr esse custos risco. da pesquisa, mas também pode ser que não seja. Sim, mas a gente não pode correr esse risco. Tudo bem, eu entendo. Uma questão, realmente, se nesses termos, para vocês, o aporte de 2,5 milhões, né, for uma coisa importante, a gente pode negociar no sentido de, conforme se iniciem as vendas do remédio, durante um prazo parcelado, porque esse assim, é um valor que para a gente também é inesperado, a gente não sabia, até agora a gente não sabia qual é o exato valor que a universidade tinha entrado, a gente negocia o pagamento desse valor parcelado, desses milhões, 700 mil, e garante a participação nos lucros. 20%. De 20%. Essa seria a nossa proposta. É interessante, sim. Eu também gostaria de agradecer a outra parte, porque a gente está realmente avançando bastante. Eu até comentava com o João, Carlos. com o Carlos, que hoje... João Carlos. Oi? João Carlos. João Carlos, exatamente. São tantos clientes que... eu comentava que talvez a única chance de não sair um acordo aqui hoje é se os dois torcessem para o Vasco. Mas acho que não, então acho que hoje sai um acordo. O que vocês acharam dessa contraproposta da farmacêutica? Eu achei excelente, mas isso tem que ser o suficiente, minimamente suficiente para financiar a atividade de pesquisa da Universidade Federal de São José dos Campos. Meu medo, eu vou te abrir o meu medo. Se a gente faz um acordo desse e isso não se mostra suficiente para bancar o avanço do centro de pesquisa da universidade, eu não vou ter como financiar isso. Então, a gente precisa ter uma maneira de garantir que isso pare em pé. Então, se a gente conseguir firmar esse acordo de uma maneira que, caso ele não seja suficiente para financiar a expansão do centro de pesquisa, vocês suplementem ele até que ele se torne suficiente. Eu acho que, pela gente, a gente chegou onde a gente queria. Vocês têm alguma previsão de quanto vai ser necessário para essa expansão? Um orçamento, alguma coisa? É muito difícil de estipular isso agora. Eu estaria chutando se eu falasse. Bom, a respeito da proposta feita pelo meu advogado, é justamente isso que nós estávamos conversando. Eu acredito que esse seja um possível valor, mas a respeito do risco que vocês estão assumindo, evidentemente que esse interesse do fundo de pesquisa, ele extrapola a Pharma. Ele vem no sentido de, para o país, vocês sendo uma universidade federal, poderiam buscar fundos com o governo, com outras empresas farmacêuticas, como eu disse anteriormente, nós poderíamos negociar, eu acho extremamente válido negociar um direito de preferência, mas, no entanto, nós não seríamos dono do fundo, e isso poderia trazer outras parcerias para vocês. Então, eu queria tirar uma dúvida com o doutor Marcos, nesse sentido, se ele já conversou com o governo a respeito desse fundo, se já buscou parcerias, se já adquiriu algumas fontes de rendas que não fossem exclusivas da Pharma. A gente tem diversas parcerias público e privadas, mas, no momento, as nossas energias estão concentradas em o que a gente vai fazer com a fórmula que está parada no meu laboratório. Que a gente tem uma fórmula que a gente não sabe quanto vale, pode valer bilhões ou pode não valer tanto, mas a gente tem uma fórmula preciosa guardada no nosso laboratório e, no nosso momento, as nossas energias agora estão concentradas em o que a gente vai fazer com isso. Se isso não se mostrar um bom projeto, aí a gente volta para as nossas parcerias e vamos ver o que acontece. Só um ponto que o senhor colocou, de que é possível que esses 20% não sejam o suficiente para o financiamento da pesquisa. Mas, assim, se 20% não forem suficientes para o financiamento da pesquisa, os 80% provavelmente não sejam suficientes para pagar os custos que nós teremos. Assim, entende? Que também existe o risco ainda corre nas nossas costas. Assim. Então, acho que mais interessante, sinceramente, eu acho, sinceramente, que esse valor vai ser suficiente para financiar um grande projeto de pesquisa, assim, tendo em vista as parcerias que a Pharmena tem com outras universidades. De longe, esse vai ser a maior parceria. Assim, vai ser
eu tenho dados aqui de que a Universidade de São José dos Campos, agora, atualmente, é a terceira parceira que a gente tem, assim, em volume de recursos. A terceira universidade parceira. E, assim, com esse valor, com certeza, vai para a primeira posição. Assim, isso a nossa expectativa é essa. Mas, assim, eu não tenho como garantir que esse valor vá suprir as necessidades e que a gente vai aportar o mais necessário. O que a gente pode garantir é recuperar o valor que vocês gastaram, que também não era previsível para nenhum dos lados, assim, em termos, garantir os 2,5 milhões, parcelado de acordo com a venda do remédio, e os 20%. E, fora isso, a gente usar do nosso peso no mercado para conseguir parcerias com outras empresas. E, assim, também a gente tem contatos com várias universidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Assim, então, se surgir um projeto promissor, eu acho também interessante para vocês manter essa parceria com a gente, e é ótimo para a gente também, que, assim, nós podemos fazer o trânsito de conhecimento por vários pontos do mundo, né? Assim, então, a Farmena, ela se coloca, nesse sentido, como uma boa oportunidade para as universidades de uma parceria longa e de transmissão de conhecimento, e, para a gente, óbvio, a questão de uma posição comercial boa e bons resultados. Desculpa, pode falar. Posso pedir um caucus com a minha advogada? Pode, claro. Tudo bem para vocês? Tudo bem, Vamos perfeito. fazer uma pausa, então? 5 minutos, pode ser? Perfeito. O Marcos e a sua advogada, a doutora Milena, se uniram. Vocês pensaram em alguma outra proposta para fazer para a indústria farmacêutica? Sim, a gente reavaliou, revisitou os nossos números e, de fato, a gente achou que a gente estava chegando a uma proposta um tanto vaga e não daria a segurança que a gente precisa nesse momento, até por uma questão de mandato, com relação à Universidade Federal de São José dos Campos. A gente estaria sendo imprudente em negociar algo que não tivesse a solidez que a gente imaginou inicialmente. Portanto, a gente vem com uma contraproposta, que o número seja de 35% proveniente da divisão dos lucros dos dois remédios, que são, na prática, o mesmo, e a recuperação do investimento adicional de 2,5 milhões, seja ela feita de maneira parcelada, em conformidade com as futuras vendas, ou não. O que vocês acham? Andamos para trás. Porque, assim, realmente, esse valor de 35%, a gente não consegue suportar também. Não é de novo, assim, a questão dos custos comerciais, tudo, não é um valor que a gente pode se comprometer a tirar do patrimônio da empresa 35% do lucro do principal remédio que vai ter. Certo? Vocês... Olha, então, conversando com o meu advogado, aproveitando o tempo, eu cheguei nele e falei, olha, estou fazendo o máximo, porque o que a gente consegue... eu entendo a sua preocupação com os riscos, mas, no entanto, a gente tem risco também. Nós temos que produzir o remédio, nós temos que gastar dinheiro com mão de obra, nós temos que distribuir o remédio, nós temos que vender o remédio. O nosso dinheiro ele depende dessas atividades comerciais. É lógico, nós somos uma empresa. No entanto, eu volto a dizer, o gasto foi em torno aí de 10 milhões de reais. Nós gastamos sem imaginar a existência de um novo remédio. Como o meu advogado bem disse, eu acredito que a gente está voltando para trás. Nós chegamos a um acordo no qual, apesar dos gastos que a empresa tem em produzir e distribuir e vender o remédio, eu acreditei mesmo que 80% talvez seria suficiente para que nós mantivéssemos nossas atividades. Ao passo que também pensei que 20% seria um bom valor, no qual o risco, evidentemente, que existente, poderia ser assumido por vocês no sentido de, além de 20% de renda de um remédio altamente rentável, de acordo com as previsões do mercado, além das parcerias desenvolvidas com outras instituições, incluindo o governo federal, e além da nossa própria parceria, como o meu advogado bem disse, que nós estaríamos passando a Universidade Federal por primeiro lugar das parcerias da nossa empresa, o risco ele acaba ficando muito diluído. Então, eu queria que vocês reconsiderassem novamente esse risco que vocês estão dizendo que não dá para assumir, porque senão fica improvável a nossa parceria aqui e todo mundo vai sair perdendo. Mas Carlos...
Eu acredito que a gente está misturando um pouco as coisas. Nós fizemos muitos avanços no sentido deles quererem fornecer esses 20% para ajudar no fundo de vocês. Porém, esses lucros não tem que ser a retribuição da pesquisa que vocês fizeram, das conquistas, do remédio para a doença Y. Eu acredito. Vocês acham assim que ele tem que ser vinculado com esse fundo, com essa expansão do centro de pesquisa? De maneira nenhuma. Porque nós estamos baseando as porcentagens aqui nisso, e não na função desse lucro, que é retribuir o que vocês já tiveram, e não garantir, né, o fundo de vocês. Que é importante, que eles estão preocupados, que eles querem ajudar, eles querem procurar mais parcerias para vocês. No entanto, eu acho que a fixação da porcentagem está em critérios diferentes, entendeu? É que, eu não sei, eu acho que talvez eu tenha entendido errado, então, no começo, que, pelo que eu tinha entendido, o interesse de vocês em ter essa participação nos lucros seria para não como um pagamento ao aporte inicial, ou, enfim, um reconhecimento ao trabalho de vocês, mas com esse dinheiro vai ser investido Não, de maneira nenhuma. nesse centro de pesquisa. Na verdade, eu acho que acaba tendo uma combinação das duas coisas. De um lado vem reconhecimento pelo nosso trabalho, também nossa contribuição, também financeira. E, por outro lado, eu acho que só entrou essa questão do fundo, na verdade, até isso limita um pouco assim, o tanto que a gente vai pedir, porque a gente quer que baixe para financiar esse fundo. Então, assim, na medida em que você tenha um aporte que vai financiar, tipo, a gente até se comprometeria a não exigir tanto a mais, apesar de, por exemplo, a gente entender que a nossa contribuição poderia ensejar uma contribuição royalties a mais. Na verdade, a questão do fundo é só para impor um outro critério e, de certa forma, até limita o que a gente está pedindo. E, Marcos, só uma... Desculpa, pode falar. Não, eu queria saber o que você acha dessa proposta da Famena. Se, na verdade, eu queria saber como você recebe o fato de eles terem esse renome no mercado, de poderem ajudar vocês a buscarem outras parcerias que reduziriam o risco desses 20% não serem suficientes e de vocês terem a preferência em futuras pesquisas. Será que isso não ajuda vocês a diminuir esse risco dos 20% não serem suficientes? Só antes de responder isso, acho que uma coisa que precisa ficar bastante clara é que a retribuição, a partir desses lucros, eles não estão vinculados à expansão do centro de pesquisa. Eles são os recursos que seriam destinados à Universidade Federal de São José dos Campos, que, por sua vez, teria total autonomia para fazer o que quisesse com esses recursos, né? O nosso projeto principal hoje, e o que nos demanda ter esse recurso em caixa, é a atividade do centro de pesquisa da nossa universidade. Mas, se amanhã a gente resolver gastar esse dinheiro com outra coisa, isso é uma coisa que está dentro do mandato da reitoria da universidade. Isso foge ao meu mandato. Se eles quiserem comprar uma outra universidade, o problema é da universidade, né? Acho que é uma coisa que foge à minha autonomia determinar o que vai ser feito com os recursos que vão ser provenientes dessa partilha, né? Eu usei o projeto de expansão do centro de pesquisa como uma referência para vocês entenderem qual a nossa demanda nesse momento. Mas ela pode mudar. E isso foge à minha alçada estipular quais são as diretrizes da reitoria da universidade para os próximos 5, 10, 15 anos. E a gente está falando de uma coisa que vai durar por um período igual ou maior do que esse. Com relação ao que você tinha dito, de 20% ser algo muito considerável e a gente poder ficar tranquilo com esse orçamento, eu concordo com você, meu pensamento é praticamente o mesmo, só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Lembra que você tinha dito que a Famena teria financiado integralmente a pesquisa se não houvesse uma quebra, se não houvesse uma falha de comunicação como a que ocorreu no começo do projeto? O aporte de 2,5 milhões de reais adicionais que a universidade fez teria sido suportado pela Famena se a gente tivesse comunicado isso para vocês desde o início do projeto, certo? Então, o gasto que vocês tiveram de 7 milhões de reais poderia ter chego a 9 milhões e meio de reais, poderia ter chego a 10 milhões de reais, certo? Se as vendas do remédio não vingarem e 20% se mostrarem não serem nada, a contribuição que vocês vão ter que dar para a gente, que seria de 2,5 milhões de reais,
mais os 20% provenientes da partilha de lucro, vão se mostrar praticamente a mesma coisa. Então, a título financeiro para a empresa, não vai mudar absolutamente nada. A empresa dá 35% mais 2,5 milhões de reais, ou dá 20% mais 2,5 milhões de reais. Porque se o remédio não vingar, simplesmente a quantidade que vai ser destinada para a nossa universidade vai ser a mesma. Mas se o pressuposto for que o remédio não vingar, assim, não sei o que a gente está fazendo mudando aqui, de na verdade. pressuposto, O nosso pressuposto é de que o remédio vá vingar e de que a gente vá conseguir vender. Pelas expectativas, planejamento de mercado que a gente tem acesso, esse remédio, assim, vai vingar. É uma possibilidade pequena, assim, menor do que 5%, de que esse remédio não entre para o mercado e seja bem comercializado. Então, assim, não partamos do fundo do poço. Não, eu espero que você esteja certo. A gente torce para isso, todo mundo ganha. Mas eu digo, mesmo num cenário pessimista, onde, na pior das hipóteses, todo mundo perderia, vocês têm um piso para isso. E acho que, olhando para o outro lado, se as vendas do remédio, se as perspectivas forem tão otimistas na prática quanto a gente realmente acredita que seja, e espero que sejam sim, as vendas disso vão suportar uma acomodação, seja de 20% ou de 35%. E lembrando que as nossas contas iniciais eram de 50%. Então, a gente está baixando e a gente está revendo os nossos custos da maneira de ajustar ambos os interesses. Só que a gente não pode fazer algo que simplesmente foge ao nosso mandato, né? Que é não suportar uma demanda mínima, que é o centro de pesquisa, embora a universidade tenha autonomia para fazer o que queira com esse recurso. Mas o senhor disse que não tem mandato, eu não consigo entender exatamente. Assim, o senhor não pode firmar um acordo que seja menor do que 50%? Ou em que termos assim, o senhor não pode ir? Essa é a minha dúvida. O meu mandato não me permite financiar um acordo que não seja suficiente para financiar esse projeto de expansão do centro de pesquisa. Olha, então, nesse sentido, não teria como o senhor doutor Marcos conversar com o seu superior, analisar essa proposta, porque, volto a dizer, vamos imaginar numa situação na qual você trouxe aqui o pressuposto do qual o remédio Y, que foi descoberto por Ventura, não venha a ser lucrativo. Vamos imaginar, então, uma situação na qual ele não tenha surgido assim. O que ia acontecer? Essa porcentagem, esse gasto a mais que vocês tiveram, qual é a solução que vem a priori na nossa cabeça? Vem a solução de indenizar vocês, pagar exatamente aquilo que vocês gastaram, que são 3 milhões. Essa ideia da porcentagem surgiu por duas questões. Uma, porque o remédio Y apareceu com uma excelente oportunidade que a empresa e que a universidade têm. E dois, esse fundo de pesquisa, que é o interesse de ambas as partes em melhorar o desenvolvimento acadêmico e promover produtos para o mercado de alta qualidade. Então, se nós quebramos esse pressuposto do qual o remédio se torna ineficiente, dizendo a respeito do mercado, nós voltamos totalmente atrás para a questão, se nós estamos nesse sentido, por que a gente está discutindo, então, essa questão de porcentagem? Eu acredito que nós devemos, sim, levar muito em consideração as probabilidades do mercado que você mesmo apresentou de ser um remédio que, com certeza, não digo com certeza entre aspas, é claro que existe sempre a possibilidade, mas é uma possibilidade muito, muito ínfima, que você mesmo já desconsiderou em outros momentos aqui dessa mediação. Então, eu acredito que, volto a dizer, que a proposta que nós indicamos está relacionada também à nossa capacidade. Se nós adquirirmos uma porcentagem maior, nós não vamos conseguir lucro, porque nós não vamos conseguir produzir esse remédio de maneira eficiente. Então, vocês têm que levar isso em consideração. É claro, como o meu advogado disse, talvez seria recomendado numa próxima sessão, depois de você conversar com o reitor da universidade, talvez, no sentido de averiguar essa proposta de maneira mais permissiva, vamos dizer assim. A gente entende assim, que vocês vão ter que arcar com muitos riscos, como vocês mesmos deixaram claros. Vocês já arcaram com risco no começo da relação, ao aportar o dinheiro, e agora vão de novo arcar com risco na hora da produção. Então, isso tem que ser levado em conta realmente. Mas,
Por outro lado, a gente também está abrindo mão aqui. A gente começou com... A gente realmente entendia que de direito a gente teria 50%. Não foi um valor que a gente jogou no alto para só sair negociando depois. A gente abriu mão de um pedaço desse valor por realmente reconhecer o que vocês estão falando, que vocês têm riscos. Mas, por outro lado, talvez a gente também pudesse discutir, para já não acabar com a negociação aqui, só ficar esperando a gente discutir com o reitor, a questão do valor dos 3.750.000 que vocês deveriam pagar para a gente pela pesquisa do remédio X. No começo da mediação, a gente falou que a gente não abria mão desse valor e que a gente queria a participação de mais X. Mas talvez a gente pudesse discutir esse valor. Conversei com o meu cliente, ele acordou que talvez esse valor pudesse ser rediscutido, tendo em vista que a gente ia insistir na proposta de 35%. Porque, assim, também talvez para vocês entenderem um pouco a nossa motivação, a gente preferiu pedir uma participação um pouco maior, ao invés de contar só com vocês fazerem esforços no futuro para ter mais participações com a gente, porque isso daria mais garantia. Então, para a gente também, a gente está tendo que fazer uma análise de risco. Mas, por outro lado, a gente pode discutir esse valor de novo, como acordado, como conversado com o meu cliente, e talvez, discutindo esse valor, a gente consiga chegar no meio termo ainda, ao invés de só ficar esperando uma discussão com o reitor. Bom, doutora, a senhora trouxe a questão um pouco mais para a área jurídica, e aí eu vou dar uma intervida. Porque, assim, bom, a análise de vocês foi que vocês teriam direito a 50% dos lucros, a participação de 50% em cima dos resultados do remédio. Assim, quando a Farmena me trouxe esse caso, a minha primeira impressão foi, não, assim, não tem como a gente perder. Porque, assim, a gente firmou um contrato e, por meio desse contrato, nós teríamos o direito sobre o licenciamento do remédio que foi gerado. Assim, o remédio que foi gerado um remédio. Se ele serve para X, para Y, isso é uma discussão. Mas foi gerado um remédio e a gente tinha o direito de licenciar a patente desse remédio. Assim, então, em tese, a gente poderia cobrar o estrito cumprimento do contrato e pedir o licenciamento da fórmula que foi conseguida. Mas, assim, a gente entende que não é isso que a gente quer também. Assim, a gente quer aproveitar que o bolo foi maior e firmar a parceria, assim, consolidar ainda mais a parceria que tem a Farmena com a universidade. Assim. Então, estritamente, uma das possibilidades que eu, como advogado, traço seria de partir para a briga e exigir o estrito cumprimento do contrato, mas, assim, não é o nosso interesse esse. Então, assim, se vocês dizem que cedem dos 50%, mas, assim, também a gente cede também a ir para a briga. Então, assim, em vez de ir para a briga, vamos aqui chegar num acordo e, assim, realmente, esse valor de 35% é praticamente o dobro de 20%. Assim, vai muito além do que a gente pode fazer. E, bom, é isso. Deixa eu... só uma coisa. O nosso tempo está se esgotando, então vocês tinham falado que vocês poderiam negociar um pouco o valor da licença para talvez conseguir uma contrapartida, uma porcentagem maior. Vocês têm alguma proposta para fazer nesse sentido? Sim, na sua proposta inicial de 20%, quando a gente tinha pensado em 20%, você estava considerando, você tinha colocado no seu modelo os 3.750.000? Não. Os 3 milhões são a parte. Os 3 milhões a gente pagaria à vista, que é para garantir o licenciamento desse produto. Vocês estavam considerando pagar o pagamento de 3 dos 3 milhões é o do licenciamento. A gente pagaria os 3 milhões e 700 milhões à vista para garantir o licenciamento do produto e o valor que vocês gastaram, que em tese nós teríamos que arcar, o valor que em tese vocês teriam que gastar, nós pagaríamos de maneira parcelada conforme se iniciassem as vendas do produto e garantindo os 20% de participação nos lucros. Exatamente. Como o meu advogado disse, a nossa ideia sempre foi cumprir o contrato. Nesse sentido, nós estamos dispostos a pagar, de fato, à vista o licenciamento. Nós estávamos discutindo anteriormente o que diz respeito ao aporte secundário e a respeito desse fundo de pesquisa que a universidade estava promovendo. A minha ideia, quando eu sugeri inicialmente a respeito desse fundo de investimento, era justamente trazer uma solução na qual pudéssemos, de certa forma, juntar tudo e encontrar uma solução que agrade
ambas as partes. Quando o meu advogado falou a respeito do pagamento à vista, diz respeito ao licenciamento. E, de fato, nós estamos com essa programação. Nós somos uma empresa grande, nós temos vários investimentos. E nós nos programamos esses investimentos com base nos contratos que nós firmamos. E sempre firmamos com instituições que se honram por cumprir seus contratos, como já foi algo promovido pela Universidade Federal ao longo da nossa parceria. Bom, desculpa. Então, nesse sentido, eu queria reforçar a proposta do meu advogado, que é, sim, nós vamos pagar que o licenciamento do medicamento este que, independente de curar A, B, C, é um medicamento que nós investimos, vamos pagar esse licenciamento, honrar o contrato que celebramos, e, além disso, por conta desse aporte secundário que vocês fizeram, e também por conta dessa oportunidade, digamos assim, oportunidade tanto para a universidade quanto para a empresa de fazer um negócio mais salutar, acreditamos que os 20% e o pagamento de 2,5 milhões, que foi o que vocês gastaram, evidentemente, tudo isso condicionado às vendas do medicamento, seria um acordo salutar. Mas... O que vocês acham dessa proposta? A gente acha que agora a gente chegou a um denominador comum. Então, recapitulando, a gente pode contar com 20% proveniente da partilha dos lucros, o ressarcimento do investimento adicional de 2,5 milhões de reais. Parceladamente e de acordo com as vendas do produto. Perfeito. O pagamento integral e à vista dos 3.750.000 proveniente do licenciamento do remédio. E mais a continuidade da parceria de pesquisa e investimento em relação ao centro de pesquisa. Só acrescentaria uma coisa, doutor Carlos, que já foi comentado, que talvez, porventura, acabou se esquecendo, a respeito do direito de preferência que nós tínhamos a respeito do fundo de investimento, que, por conta dessa nossa parceria, que talvez poderia ser celebrado uma espécie de auxílio nas negociações futuras que envolvem o fundo. Só para esclarecer um ponto, o ressarcimento dos 2,5 milhões, eles serão parcelados e aí você completou de acordo com as vendas do produto? Conforme se iniciam as vendas do produto. Sim, porque a gente não tem agora, como é um valor inesperado, a gente não tem como agora desembolsar isso. A gente tem investimentos alocados já em vários negócios, então, assim, para a gente só é viável ressarcir esse valor para vocês de maneira parcelada e conforme se iniciam as vendas do produto. Tudo bem? Razoável para vocês? Uhum. Bom, então, só para fechar... Só um ponto que o meu cliente colocou e que eu acho importante ressaltar é que, assim, a ideia da universidade é a criação de um fundo de pesquisa e, assim, e a nossa ideia dessa questão de preferência é que a universidade assim, nós sejamos o principal parceiro da universidade nesse sentido, de que mesmo que surjam medicamentos cujas verbas sejam originárias deste fundo, nós tenhamos o direito de preferência no licenciamento. Isso é uma coisa que para a gente é importante e eu acho que é razoável, tendo em vista a parceria que a gente pretende. Mas clarifica um pouco para a gente. Isso é uma coisa que precisa ficar bastante claro. Bom, para clarificar, eu gostaria de dar um exemplo. Na época que eu era estudante, eu morava de aluguel. E o aluguel, teoricamente, para renovar o aluguel, por exemplo, sempre era preferência minha, porque eu morava lá. A ideia da preferência é mais ou menos isso. Por exemplo, quando existe a oportunidade, como existiu juntamente com os nossos clientes, de promover uma pesquisa direcionada à observação de alguns sintomas, de dar preferência à Farmena como instituição parceira, que vai eventualmente participar dessa pesquisa e vai, porventura, participar da produção e distribuição desse remédio. É nesse sentido que o direito de preferência é colocado. Isso para a gente é interessante. Inclusive, Bem? dá até a segurança que o remédio, que a nossa relação vai ser continuada. Esse é o nosso... Desde que ela seja feita a título de mercado, né? Lógico. Como assim? Exatamente, a título de mercado, você quer dizer? Que os nossos critérios sejam pautados mercadologicamente. Os preços negociados, os valores, os ajustes, as renegociações. Não, mas isso é sem problema. Acho que a gente não pode aqui também querer já definir o futuro. Assim, a gente está só discutindo em relação a esse medicamento, nesse caso, e solidificando a questão da parceria. Assim, em novos medicamentos, a gente está totalmente aberto a novas negociações e a definição de novos valores. Eu digo assim, usando o seu exemplo, se você tem a preferência de realugar o seu apartamento do proprietário, mas você precisa reajustar ele pelo IGPM. Então,
É mais ou menos... Não estamos isso- colocando uma pedra em cima dos valores, não. Ah, Mas, sim. Claro, quis é. dizer. Bom, então, só para ver se a gente chegou a um acordo, ficou acertado, então, que a Famena vai realizar o pagamento dos 3.700.000 à vista, mais os 2,5 milhões parcelados conforme se iniciam as vendas do medicamento. Vocês terão uma participação de 20% dos lucros sobre a venda do medicamento. Além disso, a parceria de vocês vai continuar e também a Famena vai ter um direito de preferência no fundo de pesquisa, sendo o principal parceiro da universidade. É isso? Vocês gostariam de reduzir o acordo a um termo ou está tudo bem assim? Não, a gente reduz, sim, A mas... gente Então, pode tudo reduzir bem. a termo, sim. Mas não agora, exatamente Não, nesse sim, momento. tudo bem, Tudo então, bem. aí- Sim, reduz a termo, até por ser uma instituição pública é necessário, claro. É, uma instituição pública, Ok. administração direta. Lógico. Então, tá bom. Então, acabou. Então é isso. Então é isso. Obrigada. No começo, por exemplo, as apresentações iniciais das equipes, né, os opening statements, tenho certeza que o Diego vai falar bastante sobre isso, porque ele gosta dessa parte, mas foi muito artificial para mim, né? Não tinha um tema, não tinha uma preocupação. Dos dois lados, tanto do Carlos, né, quanto do Danilo, eu fiquei com a impressão que a gente ia fechar o acordo em 5 minutos. Né, João? Carlos é o personagem. Então, foi um tom muito artificial. Para mim, nem existia um conflito no começo. Vocês já estavam quase... Que maravilha que a gente está aqui, excelente e tal. Não é bem por aí, né? Vocês têm um conflito. Vocês têm que trazer o conflito. Não entendi... aí, na parte da estratégia, já, meu segundo ponto. Não entendi diversas coisas que aconteceram durante a sessão. Muitas concessões, que para mim, não faziam sentido. Foi feita uma